Olá, bem-vindos. Eu sou Anderson Zanqueta e estou começando mais uma playlist aqui para vocês de um sistema web onde vamos simular um ambiente, um sistema de um streaming. E o nome dele vai ser o Streamflix, perdão. E iremos trabalhar com Python e o Flask, que foi o escolhido desta vez. Eu sei que tem o Django, né? Mas vamos começar com o Flask. A base de dados que nós vamos utilizar nesse projeto é a base de dados que eu usei anteriormente numa playlist de análise de dados, que ela é uma base do SQLite. Então, eu tenho aqui a base de dados, ok? Que eu já fiz a migração, já acabei fazendo a migração. Vou fazer até o seguinte aqui, pessoal. Vou fazer até o seguinte aqui. Vou excluir essa base de dados aqui. E nós temos essa aqui, ok? Que é a base de dados original. Vou fechar aqui. Vamos vir aqui no meu... Vou apagar, vou fazer o seguinte. Vou apagar, deletei. Ctrl C, Ctrl V. Vou manter a minha ali, ó, e vou vir aqui para o debase.bkp. E aqui é o arquivo de migração, tá? No nosso arquivo de migração, eu vou rodar ali para a gente fazer a migração, tá? Mas o que nós vamos construir aqui, só para não perder. Então, nós vamos construir o Streamflix, nele vai ter área de cliente, vai ter área administrativa, vou tentar trabalhar aqui a API REST com vocês, ok? Temos que fazer a migração de banco de dados atual, que pode ser que, eventualmente, a gente acabe até fazendo mais alguma coisa no banco de dados. Mas, por enquanto, nós vamos executar. Vamos executar aqui, ó. Vamos executar o nosso arquivo de migração e vamos aguardar que ele faça a compilação. Perfeito? Então vamos lá. Então, aparentemente ele executou aqui. Então já deve estar atualizado lá de novo na nossa base de dados. Deixa eu tentar abrir aqui o arquivo. E aqui de novo já com as tabelas, assinaturas, clientes, a cliente antiga, configuração, log de acesso, pagamentos, usuários de sistema. Ok? Então, fechado aqui. Então, se você quiser fazer a migração, você vai baixar o arquivo e vai executar aqui um migrarbanco.db. Já estou deixando disponível para vocês isso aqui, para que vocês possam entrar aqui no meu site, andersonzanqueta.42web.io, acessar a pasta de lá de downloads, e na pasta de downloads vocês vão conseguir ter acesso aos cursos, já que tem em Python, né? Ou que seja, se tiver depois em outra linguagem, se tiver no Max, se tiver em Excel, enfim, vai aparecer para vocês, vocês vão navegando e vão entrando dentro dos cursos, ok? Deixa eu ver aqui, está um pouquinho lento agora, deixa eu fechar aqui, ó. Ou melhor, então, voltar aqui, ó. Acho que ele terminou de carregar. Voltou, terminou de carregar, show de bola. Então aqui tem aqui de análise de dados, sistema de orçamento do Streamflix. Vou fechar aqui. E o que acontece agora, pessoal? Vou trabalhar com vocês aqui um modelo híbrido. Nesse primeiro módulo, basicamente, ou nessa primeira aula, talvez, somente nessa primeira aula, talvez a partir de repente já da segunda aula, a gente começa a trabalhar mais só com IA. Tá? E quando eu digo IA, não é IA que quando eu estou digitando aqui vai me sugerindo código, não. É exatamente usar para escrever prompt, para pedir para que ela trabalhe, né, faça as coisas através de prompt, que pode ser aqui no VS Code ou pode ser fora aqui do VS Code, ok? Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Então, nós vamos trabalhar isso aqui no modelo híbrido. Agora, nesse primeiro momento, somente digitando código
E a partir talvez agora da segunda aula, onde provavelmente eu já vou entrar talvez até no arquivo de modules, que nesta aula aqui agora eu vou criar o arquivo, mas eu não vou mexer. Pode ser que a gente já comece então a trabalhar no prompt. Mas vamos lá, o que eu vou fazer aqui? A gente vai criar uma pasta chamada app. Dentro da pasta chamada app, eu vou criar o arquivo, o models, que eu acabei de falar com vocês, e o init, que é init, ponto py. E aqui no nosso raiz, eu vou criar mais dois. Vai ser o run.py e o config.py, que vai ser o primeiro arquivo que a gente vai criar. Tá? O arquivo config ele vai ser responsável por identificar a base de dados. Para a gente trabalhar com esse caminho, né, com o caminho dentro do Windows, a gente tem uma biblioteca que é a AOS, que ela é muito boa para isso. Então, ok. Então, vou precisar criar uma classe? Vou. Mas antes de criar a classe, que ele já está me sugerindo, eu vou criar aqui uma variável que vai ser dir base ou base dir. Vai receber o meu os.pf.abspf com os.path.journame e o file, ok? Agora sim a gente pode ir lá criar a classe do config. E aí, para essa configuração, vai ser a nossa chave secreta. A chave secreta. Na chave secreta, vou escrever aqui by Anderson Zonqueira. Ok? A chave secreta. Agora, vou criar o nosso caminho absoluto. Caminho absoluto para banco de dados. E agora, deixa eu ver o que ele já colocou aqui. Vamos usar esse aqui, ó. Vou eliminar este e vou deixar essa opção aqui, ó, com SQLite. Tem hora. Aqui, ó, ele vai receber o SQLite 3 mais os.pf.join, né? O base dir, que o base dir, aliás, aqui está escrito errado, vamos ajustar, e escrever errado faz parte do nosso dia a dia. Base dir, então ele vai pegar no raiz, né, a base dir, e aí ele tem que acessar aqui a pasta database e depois acessar o arquivo dbase.db. Vou dar um Ctrl S, tá? E aqui para finalizar, já ia esquecendo, esse aqui mesmo, o track modification, ó, igual a false. E só executando aqui, ele tem que executar sem dar nenhum erro. Ok? Sem erro. E já vou trocar aqui o meu Python para o 3.12, porque no 3.14 eu não estou com o Flask e o Alchemy instalados. Vou fechar aqui. O Models vai ficar fechado. Agora vamos trabalhar com o arquivo init e por último vamos trabalhar com o run. Então para o init, para isso eu vou fazer aqui import Flask, from Flask Alchemy import o Alchemy, o from config import o config. Beleza, terminamos aqui. Agora eu vou criar uma variável db para SQL Alchemy e criar agora a função createApp. Então, createApp, aqui tem o app Flask, name,
certinho. Aqui o que eu vou mudar é o seguinte, ó, isso aqui eu vou tirar e vou substituir por app.roach o index hello world. Ok, se a gente executar aqui, ele não vai funcionar, tá? Se a gente executar aqui, ele tem que dar erro. Ok, e agora, para que isso funcione, vamos criar o nosso run. E no nosso run, o que a gente vai precisar fazer? Vou ter que fazer aqui um from app import o create app, ok? Vou ter que fazer um app aqui que recebe o create app e vou ter que fazer um if aqui, ó, if name igual a name, if name igual a main, beleza? Igual a main, basicamente. Vou estar lendo aqui o nosso create app, e estou com o debug também ativo, caso dê um erro. Só vou colocar aqui o port 5000 e um Ctrl S e executar. Ao executar agora, ele vai ter que, ó, criou aqui o endereço da porta, só está terminando de, já ativou aqui o debug, né? Deixa só ele terminar para que a gente possa acionar aqui e liberar através do localhost na porta 5000 e acessar o site que vai nada mais nada menos que exibir o Hello World, ok? Então aqui, ó, Ctrl S e rodamos, tá com Hello World. Perfeito? E se trocarmos aqui, ó, iniciando nossa jornada de desenvolvimento com Flask e SQL Alchemy. Salvei já aqui. Se eu simplesmente vier aqui e já atualizar, ele já atualizou no servidor, tá? Ele está rodando aqui em tempo real. Tudo que eu fizer aqui, ele vai estar atualizando. E se eu digitar algo que quebre o código, aí ele vai parar de funcionar. Eu vou ter que ajustar e depois colocar online de novo. Mas tudo que eu colocar aqui funcionando, ele vai estar rodando. Então, basicamente, acho que terminamos aqui já a nossa primeira aula. E para a nossa segunda aula, tá? Possivelmente a gente já vai começar a entrar agora no Modules, que eu não fiz nada no Modules. E imagino que eu já comece a usar o prompt para a gente começar a trabalhar e evoluir no nosso projeto aqui um pouco mais rápido, tá legal? Então, os arquivos estarão disponíveis para download. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode mandar mensagem. Então, curte, compartilha e não deixa de acompanhar aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.